Você acha que dá para transformar R$ 200 em um negócio em apenas 7 dias? Por quê? Ou isso é mentira, ou você está ignorando uma lógica que empresas bilionárias usam todos os dias. E por que eu vou te mostrar exatamente isso? Um plano simples para sair do zero, testar uma ideia e descobrir se ela pode virar dinheiro de verdade, usando apenas R$ 200 e em apenas 7 dias. Mas tem um detalhe: se você fizer isso do jeito errado, você perde tudo. Agora, se você entender o que eu vou te mostrar aqui, você não só começa, mas como você constrói algo grande que pode crescer ainda mais. Existe uma armadilha invisível. E o mais perigoso dela é que ela não se parece como uma armadilha. Ela parece responsabilidade. Ela parece inteligência, prudência. Mas na prática, ela está deletando o seu futuro. E tudo começa com uma frase que você provavelmente já disse a você mesmo. Talvez até hoje. Quando eu tiver o capital ideal, o equipamento certo ou o investidor perfeito, aí sim eu começo. Agora, me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já pensou nisso? Ih, rapaz. E quantas vezes você realmente começou? Isso tem nome. E não é falta de oportunidade. É autossabotagem. Só que disfarçada de planejamento. Agora, presta atenção nisso aqui. No livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, ele explica várias vezes um viés que é considerado um dos mais perigosos para o comportamento humano: a aversão à perda. Traduzindo, você sente muito mais dor ao perder R$ 100 do que ter prazer ao ganhar R$ 100. O medo de perder tira a vontade de ganhar, cara. E isso distorce totalmente as suas decisões. Porque seu cérebro, ele não tá tentando fazer você crescer. Ele tá tentando te proteger. Só que proteger não é o mesmo que evoluir. Você acha que quando você tiver mais dinheiro, você vai ter mais coragem. Mas é justamente o contrário. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais medo de perder você terá. Mais responsabilidade, mais pressão, mais justificativas para não se arriscar. Se você não aprende a agir com pouco, você nunca vai agir com muito. É verdade. E agora, tem um grande problema aí, que não é o seu saldo bancário, é a sua relação emocional com ele. Porque quando você tenta tratar dinheiro como segurança, você vai evitar qualquer tipo de movimento que se pareça com risco. E aí você entra num ciclo invisível. Você não age porque quer segurança. E você não tem segurança porque você não age. Percebe o loop? Agora vamos quebrar isso com lógica. Pensa hoje nas maiores empresas do mundo. Elas não começaram com estrutura. Elas começaram com conexão. Uber, Airbnb, iFood são empresas que não começaram comprando ativos. Começaram criando um ponto de encontro. Elas entenderam uma coisa muito simples: valor não está no que você possui, está no que você conecta. E agora uma frase que vai doer, mas que você precisa ouvir. Se você não consegue gerir R$ 200, você não está pronto para gerir R$ 200.000. Porque aqui, mais dinheiro não vai resolver sua falta de estratégia, só vai amplificar e acelera o que a gente já é. Então esquece essa ideia de que o problema é falta de dinheiro, falta de capital. O problema é falta de clareza, falta de estratégia. E aqui é uma diferença brutal entre quem tenta e quem constrói algo de verdade. O amador, ele vai sempre ver escassez. O estrategista vê escassez e cria. Um reclama do limite, o outro usa o limite como vantagem. Porque limitação obriga foco, e foco gera resultado. Agora, pensa comigo. Se só o dinheiro fosse o fator decisivo, todo herdeiro seria um gênio dos negócios. E a gente sabe que não é bem assim. Muito recurso e zero estratégia. Então, a partir de agora, eu quero que você mude uma única coisa. Pare de olhar para o que falta na sua conta e comece a olhar para o que sobra na sua estratégia. Mas agora deixa eu fazer um parênteses aqui bem rápido. A gente está chegando muito perto dos 1.000 inscritos aqui no canal. E isso não é só um número. Quando a gente bate 1.000, o YouTube libera novas ferramentas
E eu consigo trazer conteúdos ainda mais avançados para você. Então, se esse tipo de conteúdo mais estratégico, mais direto, sem enrolação, te ajuda de alguma forma, se inscreve agora, de verdade. Porque a ideia aqui não é só assistir vídeo, é construir juntos. Agora que você entendeu a armadilha, eu vou te mostrar outro lado do jogo, que existe uma forma completamente diferente de se pensar em negócios. A maioria das pessoas pensa em negócio assim: o que eu posso vender? Mas as empresas que dominam o mundo, elas começaram com uma pergunta muito mais poderosa: quem eu posso conectar? E essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente o resultado. Porque quando você pensa em vender, você depende de estoque, depende de estrutura, depende de capital. Mas agora, quando você pensa em conectar, você cria alavancagem. Vamos olhar um pouquinho para a realidade. O Uber não tem carros. O Airbnb não tem imóveis. O iFood não cozinha. E mesmo assim, elas dominam mercados inteiros. Sabe por quê? Porque elas entenderam uma coisa antes de todo mundo. Elas não são donas do produto. Elas são donas da ponte. E quem controla a ponte, controla o fluxo. Controla a atenção, controla o dinheiro. Vou te fazer uma pergunta que pode mudar tudo para você hoje. Você está tentando ser o produto ou você está construindo a ponte? Porque se você for o produto, você é substituível. Sempre vai existir alguém mais barato, mais rápido, mais experiente que você. Agora, pense em fazer a ponte. Você se torna necessário. E aqui que tá uma ideia que quase ninguém percebe. Você não precisa criar uma plataforma do zero. Hoje você está já dentro de várias: Instagram, TikTok, YouTube. Essas plataformas já fizeram a parte mais difícil. Elas já possuem audiência, já tem tráfego, já tem atenção e já tem a retenção. A maioria das pessoas entram nessas ferramentas para se distrair, para consumir, para passar o tempo. Enquanto tem uma minoria que usa essas mesmas plataformas para construção de ativos. E aqui tem uma diferença brutal. Uma está gastando atenção e a outra está capturando atenção. Agora, pensa comigo. Toda vez que você entra no Instagram, você está ali só rolando ou você está observando um comportamento, testando ideias, validando mensagens? Porque quem constrói um negócio não usa a ferramenta como um usuário ou como um operador. E aqui tem uma virada de chave importante. Você não precisa de uma audiência grande. Você precisa da conexão certa. 1000 pessoas erradas não valem 10 pessoas certas. Porque o negócio nunca será sobre quantidade. É sobre alinhamento. Por isso que às vezes crescer rápido demais, sem entender o jogo, pode e vai te destruir. Porque se você atrai muita gente que não compra, que não entende, que não se conecta, isso vai te gerar frustração. Pense o contrário. Você fala com poucas pessoas, mas as pessoas certas, que têm o real problema, que entenderam a sua mensagem, que respondem você. Isso não é lento, isso é inteligente. Porque uma plataforma pequena, bem posicionada, vale muito mais do que uma audiência grande e vazia. E aqui que a gente vai conectar o seu ponto com os R$ 200. Porque se você tenta usar esse dinheiro para criar algo grande, você vai perder. Mas se você usa esse dinheiro para testar conexões, você aprende. E no começo, aprender vale muito mais do que lucrar. Porque lucro sem entendimento não se sustenta. Você está construindo um sistema de conexão. E aí a pergunta deixa de ser: como eu vou vender mais? Para, como que eu conecto melhor? Porque existe uma ilusão muito perigosa no começo de que a ideia precisa ser grande, mas teoricamente ela só precisa ser eficiente. Você tem R$ 200 e gasta tudo em equipamentos. O que sobra para você validar a ideia? Nada. Você só vira mais alguém com aparência, mas sem resultado. Então aqui vai um setup real, apenas com R$ 200. Que aqui você não está comprando só a estrutura, você está comprando o aprendizado. E isso muda completamente a forma de que você vai usar o seu dinheiro. Presta atenção nessa divisão simples. Parte 1. Conhecimento. Parte 2, teste. E a parte 3, conexão. Você não precisa criar um produto do zero. Isso vai te economizar tempo, economizar dinheiro e principalmente te dar velocidade. Porque você pode usar produtos que já existem no mercado. Itens bem simples. Por exemplo, no Mercado Livre. Produtos que já têm demanda, que estão sendo vendidos todos os dias. Você entendeu a diferença de mentalidade? Qual o problema que eu posso conectar com um produto que já existe? Percebe? Você não começa pelo produto. Você vai começar pelo problema. Alguém quer organizar a sua rotina.
Outro quer emagrecer. Cada um desses problemas já tem dezenas e milhares de produtos sendo vendidos. Mas o erro que a maioria comete é esse. Eles já vão tentar vender o produto direto, sem contexto, sem narrativa. Mas agora pense o contrário. Você cria um conteúdo falando do problema, mostra a dor, mostra a situação real. E só depois você apresenta um produto como uma solução. Nesse momento, você não está mais vendendo, você está resolvendo problemas. E isso muda completamente a conversão. Sabe quanto você precisa para começar a gravar conteúdo? 0. Você pode pegar o seu celular, gravar, testar algumas ideias e observar a reação do público. E aí, os primeiros reais você usa para tentar uma distribuição, para colocar sua mensagem na frente para as pessoas certas. Porque no começo, quem ganha não é quem tem o melhor produto, é quem entende mais rápido como funciona. E isso aqui entra um detalhe que pouca gente fala: velocidade de aprendizado. E isso vale mais do que qualidade no início. No começo, feito é melhor que perfeito, mas testado é melhor do que feito. Então, seu foco com R$ 200 não é montar algo bonito, é descobrir algo que responde. Se alguém clica, se alguém comenta, se alguém pergunta, você está no caminho. Se ninguém reage, você vai lá e ajusta, rápido, sem apego, porque você não está construindo um negócio ainda. Você está construindo seu entendimento. Entendimento é o ativo principal que transforma R$ 200 em R$ 2.000, depois em 20 mil, depois as 200 mil e assim por diante. Porque se você consegue 1. Identificar qual que é o problema real. 2. Criar um conteúdo que ative emoção. 3. Gerar identificação. 4. Apresenta uma solução simples. 5. E observa a reação. Tudo isso sem estoque, sem logística, sem complicação. Agora, imagina você testando isso com R$ 150. Você pega esse conteúdo, mostra um público específico. Você não está tentando viralizar, você está tentando validar a sua ideia. E aí, se as pessoas começaram a assistir, comentar, perguntar e clicar, você encontrar algo. Se não, você ajusta. E aqui que está o segredo que separa quem de fato quer crescer de quem desiste. É o desapego. Você não tem que casar com a ideia. Você testa, aprende, melhora, testa de novo. Cada teste vai te deixar muito mais próximo de algo que funciona. Quando você vai encontrar algo que realmente funciona, aí sim você escala. E aqui, agora a gente vai fazer um plano semanal durante os próximos 7 dias. No dia 1 e no dia 2. Clareza brutal. O filtro de Kahneman. Aqui você não vai gastar nada. 0, mas é onde quase todo mundo erra. Você pega a sua ideia e simplifica até deixar ela óbvia. Pergunta simples: uma criança entende o que você está oferecendo? Se a resposta for não, você ainda está complicado demais. Dia 3 e dia 4. Criando o seu ponto de encontro, sua mini plataforma, agora você precisa de presença. Não para impressionar, mas para existir. Pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, ou até mesmo uma página simples. Você não está criando um conteúdo aleatório, você está criando conexão. 3 conteúdos já são suficientes para começar. Um que mostra o seu problema. 2. Um que vai aprofundar a sua dor. E 3. Um que mostra a solução simples, direto, sem perfeição. Aqui você pode comprar um microfone, alguma coisa, até R$ 50, mas só se fizer sentido para você. Dia 5 ao dia 7, aqui é o teste de estresse, onde o jogo vai começar de verdade. E aqui você vai se separar de quem assiste para quem constrói. Você pega os R$ 150 restantes e coloca um teste. Mas aqui tá um erro que você não pode cometer. Não tenta vender para todo mundo. Escolhe um público pequeno, específico, quase nichado demais. Exemplo, não pessoas que querem se organizar, mas pessoas que trabalham em casa e se sentem produtivas. Agora você coloca o seu conteúdo na frente dessas pessoas e observa, sem emoção, com dados. As pessoas assistiram, pararam, comentaram, clicaram. Aqui você não está buscando seu lucro ainda, você está buscando a resposta. E agora, guarde essa frase, porque isso pode mudar muito a sua forma de ver o dinheiro. Se você coloca R$ 150 e voltam R$ 151, você ganha R$ 1. Você descobriu uma lógica, e a lógica, ela pode ser repetida. E o que pode ser repetido pode ser escalado. E o que pode ser escalado, aí sim, vira um negócio. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente aconteceu aqui. Você não aprendeu a gastar R$ 200. Você aprendeu a pensar, a usar a psicologia, a usar a estratégia, a testar sem medo e agir com inteligência. Porque o erro da maioria é querer
segurança antes da ação. Enquanto quem cresce, cria segurança através da ação. E isso aqui muda tudo. Porque agora, você não depende mais de dinheiro para começar. Você depende apenas da sua decisão. Eu vou ser muito direto com você. A gente viu aqui nas estatísticas do canal que tem muita gente assistindo e não se inscrevendo. Isso aqui cria um cenário curioso, porque tem muita gente aprendendo, mas pouca gente realmente tentando evoluir. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você quer continuar só consumindo conteúdo ou quer começar a agir com estratégia? Porque se você chegou até aqui, você já entendeu muito mais do que a maioria, mas entendimento sem ação não muda nada. Então agora, se você quer sair do operacional, para de travar e comece a construir algo de verdade. Então a sua primeira decisão estratégica é essa. Se inscreve no canal, porque aqui não é sobre motivação, é sobre construção. E eu estou montando isso passo a passo, rumo aos 1000 inscritos. E se você fizer parte disso agora, você não vai assistir só essa minha jornada. Você vai crescer junto com ela. Então clique no botão de se inscrever. E vamos fazer isso juntos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.